Atenção! Ao assistir este vídeo, eu fiquei impactada e tremendamente chocada com as cenas que vou mostrar para vocês. Você não pode deixar de ver e prestar atenção com o que já está acontecendo no nosso país. É lamentável e se nos acomodarmos, isto ainda vai ficar pior. As cenas que você verá são chocantes, assustadoras, mas são a realidade do nosso país. Você precisa estar alerta. Você precisa saber do que está por vir e do que já está acontecendo. O mundo está vivendo um cenário de terríveis crises. Isso todos sabem. Mas você, Igreja Cristã Brasileira, sabe o que está acontecendo aqui no seu país? Lei da Mordaça. Nossa liberdade religiosa nos dá o direito de fé, escolha e opinião. Porém, se for aprovada a Lei da Mordaça PLC 122, correremos o risco de sermos criminalizados por não concordarmos com a prática da homossexualidade. A pornografia anda desenfreada, a imoralidade não é algo mais escondido. A indústria pornográfica possui imunidade tributária, faz em média 2 filmes pornográficos por dia. Casos de pedofilia, eles acontecem em todos os cantos do país, está em todas as classes sociais. O Disque 100 recebe mais de 30 mil denúncias de abuso sexual contra crianças e adolescentes todo ano. A família enfraqueceu. Querem que a entidade familiar seja apenas aquilo que for considerado uma união estável entre 2 pessoas e querem instituir o divórcio de fato. A taxa de divórcio no Brasil já atingiu a marca de 41%. O Brasil é o país que melhor aceita o divórcio entre os 35 países pesquisados. Apenas 12% dos brasileiros é favorável a manter o casamento. A violência familiar é um fato. Há mais crimes sendo cometidos contra a mulher e a criança da porta para dentro da casa do que da porta para fora. Tortura, constrangimento, agressões, tudo com alto grau de parentesco. Pais matam filhos e filhos matam pais. Infanticídio. Milhares de crianças indígenas são enterradas vivas em tribos indígenas do Brasil. Se elas nascerem com alguma deficiência, se forem gêmeas, ou se o pajé disser que esta não tem alma, estão condenadas à agonia de ficar até horas debaixo da terra e morrer por sufocamento. Sem a lei Moadi, que as quer defender, elas serão sacrificadas em nome da cultura e as vistas grossas de quem poderia ajudar. Estamos matando as nossas crianças de todas as formas. Exemplo disso é a legalização do aborto. Há uma emenda que descriminaliza o aborto no Brasil e autoriza sua prática até o 9º mês de gestação. Com isso, ficamos a um passo de termos que carregar a vergonha e a maldição de um país que é a favor do aborto. Elas terão a vida negada, serão mutiladas, arrancadas com métodos cruéis. Este ultrassom mostra o momento que o cano de sucção penetra no útero para a retirada do feto. Percebe-se que o feto está desesperado. Vejam o coração, está acelerado. É um grito silencioso. Ele sabe que algo errado está acontecendo com ele. Mas nós não estamos sabendo o que está acontecendo em nosso país. Cadê a igreja? Ela se fechou em seus problemas internos. Adormeceu, ficou passiva. Precisamos clamar pelo nosso país. Igreja brasileira, reaja, desperta nossas almas, Senhor. Vivifica a tua igreja. Enquanto há tempo, enquanto o amor não morreu, tira a venda dos nossos olhos. Vivifica a tua igreja. O que a igreja precisa saber sobre a política. Na Câmara dos Deputados nós temos uma frente parlamentar evangélica que hoje nós estamos contando com 46 deputados federais e 3 senadores. Já fomos um número bem maior e o nosso sonho é sermos uma bancada maior. Porque hoje nós somos um número muito grande de evangélicos no Brasil.
Fala-se em torno de 30%. Não temos com precisão estes números. Com seu dinheiro, o governo está fazendo apologia ao homossexualismo. E olha essa cartilha que nós encontramos em escola pública. Uma cartilha destinada aos travestis, com conteúdo pornográfico, estava sendo distribuída em escolas aqui em Brasília. Exatamente essa que está escaneada foi buscada numa escola de 1º grau em Brasília. Se vocês lerem essa cartilha, o conteúdo é nojento, é feio. Ele até teria um objetivo, essa cartilha, se fosse entregue para os travestis, mas não para as nossas crianças. Pode passar, eu não vou ler, porque tem menores aqui, não vou ler o que está escrito ali, é feio demais, pode passar. Feito pelo governo brasileiro, política pública, dinheiro público, nós estamos de olho nisso, pode passar. Olha aquela outra cartilha, irmãos. Vocês acham que isso tem alguma coisa de educativo? Feito também pelo Ministério da Saúde, 5 milhões de exemplares foram distribuídos no Brasil. Está falando sobre redução de doença. Olha lá, ensinando como usar o crack. Não está dizendo não use o crack, está dizendo na hora de usar, passe protetor labial. Na hora de usar cocaína, não use moedas, use cartão para você não se sujar. Não use papel, não use dinheiro em papel, use cartões. Pode passar. Olha as cenas, irmãos. Fala sobre sexo anal, sexo oral e sexo entre héteros. Mas no sexo oral explica que para as lésbicas, o prazer das lésbicas está na língua. Vocês acham que os seus filhos de 8 anos precisam aprender isso? Está em escola pública em Brasília. Fizemos uma representação contra o Ministério da Saúde e as cartilhas foram retiradas. O bispo foi muito criticado. Vocês não têm ideia do que ele sofreu por causa dessa cartilha, mas elas foram retiradas da escola. Há 2 projetos que querem legalizar a prostituição no Brasil. O bispo está combatendo isso de uma forma maravilhosa. Os homossexuais estão se mobilizando contra a igreja. Enquanto isso, na Comissão de Direitos Humanos do Senado Federal, enquanto se debatia o PLC 122, o tal da homofobia, quando se falava o nome de Deus, manifestantes gays e lésbicas se levantaram e apresentaram uma Constituição, mostrando que ali não valia a Bíblia Sagrada nem a Palavra de Deus, somente a Carta Magna que rege o país. Queremos lembrar o que a Palavra de Deus, a Lei de Deus preconiza. Primeiro, ao criar todas as coisas, Ele criou o homem macho e fêmea. E a finalidade do sexo não é apenas a procriação, mas é especialmente a procriação. Tanto nos seres humanos, quanto em todos os demais seres sexuados. Uma declaração fortíssima está em Levítico, capítulo 18, versículos 22 e 23. Com homem não te deitarás como se fosse mulher, é abominação. Nem te deitarás com animal para te contaminares com ele. Nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. É confusão. Assim diz a palavra de Deus. A igreja precisa descruzar os braços. Que na sua Constituição fala de liberdade religiosa. E nós não vamos admitir, se essa nação nos garante liberdade religiosa, que livros evangélicos sejam queimados em praça pública. Esse foi queimado agora em Campo Grande com ordem do Ministério Público. O pastor Ademir em Santa Catarina foi processado e foi para a delegacia porque falou que a homossexualidade é abominável diante de Deus. Olha onde nós chegamos. Querem que a gente não leia mais a Bíblia, mas nós vamos estar lutando pela liberdade religiosa. Enquanto isso, no Congresso Nacional, e o Congresso Nacional aprova o acordo entre a Igreja Católica e o governo brasileiro. Que aprova o texto do acordo entre o governo da República Federativa do Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, assinado na cidade-estado do Vaticano em 13 de novembro de 2008. Bispo Rodovalho tentou estender o benefício às demais religiões, mas sempre havia opositores aos evangélicos. Mais um projeto criando uma situação para outras religiões apenas retira a laicidade do governo do Estado brasileiro, não só para os católicos, mas também para outras religiões. Nós estamos agravando um problema que surgiu com esse tratado.
O governo está patrocinando o aborto. Nós estamos desmascarando as verdades sobre o aborto, irmãos. Por que as nações ricas querem que o Brasil aprove o aborto? Controle de natalidade. Por que as nações grandes estão financiando campanhas pró-aborto no Brasil? Porque as nações ricas têm medo desta nação, querem eliminar brasileirinhos. Sabe por quê? Há promessas de Deus para essa nação, que nós seremos um povo forte, que nós seremos um povo próspero. Então, o que eles estão fazendo? Vamos patrocinar o aborto. E as pessoas, a sociedade brasileira está caindo nessa conversa, irmão. Aí é um aparelho que já está sendo distribuído nos postos de saúde. Esse aparelho se chama aspiração manual intrauterina. Gente, o que é que tem no útero para se aspirar? Quem sabe? Bebês. Já está sendo distribuído, estamos condenando, estamos indo atrás dos postos de saúde que tem esse aparelho. Olha lá, o preço do feto, do tecido humano. Procure na internet. Vamos desmascarar. Tem muita história por trás do aborto. Não é apenas reduzir a criminalidade, não. Vamos ficar espertos, igreja. Apologia ao aborto, à pedofilia, ao estupro. Nós estamos no Congresso Nacional dizendo não. No Brasil, a cada 1 hora, 7 crianças são violentadas. Eu tenho a dizer, irmãos, que nós temos imagem na CPI da pedofilia. O bispo Rodovalho já viu, se emocionou. Meninas de 29 dias sendo abusadas pelo seu médico pediatra. Eu falei 29 dias, irmãos. Nós temos imagem de meninas de 2 anos amarradas na cama e a mãe filmando e o pai estuprando a menina. Nós ficamos sabendo que há pedófilos no Brasil que só sente prazer se a criança for a óbito. Uma fita custa R$1.000 de abuso sexual. Se a criança for a óbito, essa fita pode custar até R$100.000. Há pedófilos que só sentem prazer se a criança tiver síndrome de Down. Nós descobrimos e chegou para nós que há pedófilos que só abusam de crianças se tiver em cadeira de roda. Nós descobrimos que aqui no interior de Goiás, no entorno, há casais que geram bebês por R$50.000 para entregar para o pedófilo. R$50.000. A igreja evangélica precisa reagir. Nós precisamos reagir. Essa nação está doente. Nós precisamos fazer muito, irmãos. E podemos fazer muito. A igreja precisa reagir. A pesquisa diz que 50% das crianças abusadas se transformam em abusadores na fase adulta. Basta, e eu respondo, basta uma geração reagir. Se a gente quebrar esse ciclo, se uma geração reagir contra a pedofilia, nós podemos pôr fim a este mal na nação brasileira. E eu creio que Deus está levantando uma geração, e eu creio que é a nossa geração. E eu creio que é a nossa geração. E eu creio que é a nossa geração. Que Deus nos abençoe.